Ô, Giovanni, vamos voltar um pouco para o Brasil? O historiador Luiz da Câmara Cascudo batizou a mandioca de Rainha do Brasil. No livro que ele escreveu a propósito, chamado História da Alimentação no Brasil, que é considerado uma obra-prima, ele dedica um capítulo inteiro à mandioca. O que você tem a me dizer sobre a importância da mandioca no Brasil? Bom, o ingrediente que é nomeado como a rainha de um país, não tem como a gente não prestar atenção nele. Não tem como ele não ser importante para a nossa história. Principalmente porque trata de um ingrediente que foi domesticado, como a gente já falou aqui anteriormente, pelos nativos. E tão importante é essa domesticação porque existem diversas espécies de mandioca, mas duas são muito mencionadas e muito conhecidas, que é a mansa e a brava, e que a diferença entre elas é o teor de uma substância chamada linamarina. Essa substância, quando ela entra em contato com a água, ela produz o ácido cianídrico, que é tóxico ao nosso corpo, não somente ao de nós homens e humanos, mas também ao de alguns animais. Então, quem foram os primeiros a entender isso, a analisar isso e a ver que seria prejudicial consumir uma mandioca brava, crua, sem cozimento, sem fermentação, foram os indígenas. Foram eles os responsáveis por analisar esse alimento, por tratar ele, por reconhecer ele, e não somente o processamento, mas depois a transformar em um alimento próprio para consumo e nos seus diversos pratos e preparos típicos brasileiros. Então, acho eu que esse é só um pouquinho da importância da mandioca na história do Brasil e da civilização indígena. E essa mandioca, ela também é muito versátil, e dela se originam vários produtos. Eu queria que você falasse um pouco da versatilidade da mandioca. A mandioca, bom, eu posso citar aqui uma lista de 15, 20, 30 produtos que são originados a partir da mandioca. Mas a versatilidade dela se dá justamente por conta de todos os produtos e subprodutos que podem ser gerados a partir dela e da sua totalidade. Por exemplo, da massa da mandioca ralada, do caldo depois da mandioca espremida, da folha da mandioca, que é a maniva. Todos eles, cada um, origina um produto diferente. E dependendo do tratamento que sofre, um produto ainda mais diferente. Então, por exemplo, eu posso ter farinhas, eu posso ter féculas, eu posso ter caldos, eu posso ter massas, eu posso ter uma infinidade de produtos, dependendo da parte da mandioca que eu utilizo e de qual tratamento eu dou a ela. A Thalita já falou anteriormente que em vários países a mandioca não foi aceita assim que foi levada para aqueles países pelos portugueses e espanhóis. Mas aqui no Brasil, os próprios portugueses escravocratas que viviam nas vilas brasileiras tinham um preconceito contra a mandioca. Por quê? Bom, Érica, essa é uma pergunta que a resposta é dividida em 2 episódios. Por quê? Porque vocês vão ver parte dela hoje e parte dela quando a gente falar sobre o milho. Porque na história da civilização brasileira, o milho e a mandioca andam de mãos dadas. Mas focando na mandioca aqui em específico. Teve esse preconceito porque ao redor da mandioca, os portugueses não viam uma economia de subsistência. Eles só viam e enxergavam um alimento, o qual eu produzia e consumia. Nada mais. Eu não poderia gerar economia daquele ingrediente, diferentemente de outros. Então, por conta disso, era o primeiro preconceito da corte portuguesa com o ingrediente que era a mandioca. Além disso, aqui o trigo ainda não era domesticado e nem eram feitas farinhas à base de trigo ou algo do tipo. E o primeiro ingrediente que eles tiveram que utilizar para substituir a farinha de trigo foi a farinha de mandioca, que foi uma das principais e uma das primeiras técnicas desenvolvidas pelos indígenas. Então, por conta disso, quando alguém chegou e falou para os cozinheiros da corte que já não teriam farinha de trigo e teriam que utilizar farinha de mandioca, isso causou um baque muito grande para eles. E foi um dos principais motivos para que eles falassem, não, peraí, como assim? Eu vou ter que parar de usar farinha de trigo e utilizar farinha de mandioca dessa terra que mal sabem produzir, que mal sabem gerar algo a partir de um ingrediente? Foi aí que começou esse primeiro preconceito dos portugueses com a mandioca.
Foi muito bem, Thalita. Aos poucos a mandioca foi ganhando espaço no cardápio de todos e chegou inclusive a estar a bordo dos navios portugueses que retornavam à Europa, servindo de alimento tanto para os tripulantes quanto para os passageiros que faziam aquela viagem que tinha uma longa duração, né, entre o Brasil e Portugal. É isso mesmo? Essa é uma história muito interessante, Érica. Os europeus tinham o hábito de comer pães e produtos processados feitos com trigo, como o Gil acabou de explicar, e que não era encontrado pelas Américas até então. Por isso eles buscaram um substituto para isso e encontraram na mandioca. Para ter uma ideia, a primeira indústria estabelecida em Cuba foi de pão de mandioca, né? Pan de yuca, por aqui se diz assim. E ele era exclusivo e dedicado a abastecer os muitos dos navios que partiam desse porto cubano, que era um central de transporte de mercadorias para todo o mundo. Os marinheiros precisavam se alimentar nessa longa viagem e, além da carne seca, da água, das frutas, eles enchiam o navio de pão de mandioca. Eles até tentaram plantar trigo por lá, mas o clima não permitiu. Nas Américas, eles ainda nessa época não tinham chegado aos lugares mais amenos, né, mais favoráveis ao plantio do trigo. Então, a mandioca se tornou uma alternativa nesse momento. Os anos foram se passando e chegamos à independência do Brasil em 1822. Com ela, a primeira Constituição do Brasil de 1824, que é conhecida como a Constituição da Mandioca. Como é que a gente explica isso? Olha, Érica, essa primeira Constituição ficou conhecida como Constituição ou Constituinte da Mandioca, né? Nela foram criadas algumas regras onde só se candidataria quem provasse uma quantidade mínima de alqueires de plantação de mandioca, de acordo com um cargo político. O mesmo valeria para quem fosse votar. Segundo este texto, um deputado, para se candidatar, ele tinha que provar uma renda mínima de 500 alqueires de mandioca, e o eleitor tinha que ter uma renda mínima de 250 alqueires, ou seja, metade. Isso foi feito para evitar que os portugueses, que tinham muito dinheiro, e apesar de importantes comerciantes de toda a nação, eles não eram detetores de terras no país. Mas Dom Pedro foi contra esse projeto e protegeu seus parça da época, né, Érica? Então a gente já imagina o que deu. Não deu. Giovanni, em que regiões do Brasil a mandioca é mais consumida? Essa é uma pergunta a qual a gente poderia até mudar o tipo de pergunta. No lugar de falar qual região consome mais a mandioca, é qual região consome mais X produto da mandioca. Porque não é mistério para ninguém que de norte a sudeste, norte a sul, norte a centro-oeste, todos comemos uma farofinha. Seja uma farofinha com carne, seja uma farofinha com feijão, com algum caldinho, a farofa está na mesa do brasileiro, independentemente da região. O tempero muda, mas a farinha de mandioca está lá. Então, por conta disso, a mandioca está presente na mesa de todo brasileiro, independentemente da região. Já na região norte e nordeste do Brasil, ela aparece nas suas outras formas, como goma, como massa, como fécula, como molho, ou tempero para o molho, como é feito o tucupi, que é um processamento específico da mandioca, que até de maneira errônea a gente chama às vezes de molho ou de caldo, mas ele é uma espécie de tempero, o qual tempera preparações típicas dessas regiões e que faz parte da alimentação do povo do norte e do povo do nordeste. Mas, de maneira geral, farofinha todos comemos, no mínimo. Agora, eu desde pequenininha eu ouço que para consumir a mandioca é preciso jogar a água da primeira fervura fora. Isso procede? Eu faço isso até hoje, mas isso é certo? Então, Érica, lembra quando eu falei daquela substância ali na marina, que ao entrar em contato com a água ela se transforma em ácido cianídrico? O mito de que a gente tem que descartar a primeira água de fervura da mandioca é por conta disso.
Só que, o que acontece? As mandiocas que a gente encontra nas redes de supermercado ou nas redes de lojas que vendem frutas, verduras e raízes, é uma mandioca mansa, é uma mandioca quietinha, tímida. Brincadeiras à parte, é uma mandioca que não tem grandes quantidades de linamarina, que elas são eliminadas na cocção. Então, por conta disso, se você não descartar a primeira água da primeira fervura, nada acontece com você. Mas quem sou eu para discutir com tradições tão antigas? Se você diz isso, se minha avó, minha mãe, minha bisavó, minha tia, que cozinham há muito mais tempo que eu, falam que tem que descartar a primeira água, eu vou descartar a primeira água do começo ao fim da preparação, sem pensar 2 vezes. Não, mas eu acho que vai dar menos trabalho não descartar a água. Foi ótima a sua resposta. Obrigada, está ótimo. Não, agora, por que a mandioca é tão popular, hein? A mandioca é popular por conta de sua versatilidade, principalmente por isso. Mas aqui no Brasil a gente pode falar de preço. A mandioca é uma raiz que é considerada econômica e que a partir dela a gente pode produzir diversos outros alimentos. Por conta da cultura, nós somos filhos da mandioca, fazendo esse trocadilho com os filhos do milho. Nós somos filhos da mandioca, ela é a rainha do nosso país e não tem como não ser popular, tendo essa importância e fazendo parte da trajetória, da história da civilização brasileira, e estando presente em tantos momentos e de maneira tão marcante, não tem como não ser popular nos dias de hoje a mandioca. Agora, cultivar mandioca é um processo complexo, complicado ou não? Olha, respondendo de maneira simples e direta, não. Tendo terra fofa para que as raízes se espalhem, solo arenoso para que a água possa ser drenada e sol, existem as condições perfeitas para que comece a crescer mandioca. Ela demora e exige um tempo de maturação na terra de aproximadamente 10 meses e depois de colhida, ela precisa ainda de um processamento muito delicado. Por conta disso, pode ser considerado complexo e precisa-se de um domínio de conhecimento muito grande, desde as grandes indústrias que plantam, cultivam e produzem mandioca, ou até mesmo as que fazem níveis artesanais, como pequenas sociedades indígenas, pequenas famílias da região norte ou nordeste que seguem ainda essa economia de uma maneira muito artesanal e muito tradicional, podem considerar ainda mais complexas por conta do conhecimento que se precisa e do domínio que se precisa para comercializar uma mandioca. Thalita, em 2013, a mandioca foi considerada o alimento do século XXI, a pedido da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura da ONU. O que isso significa? Significa que é um super reconhecimento do valor da mandioca para o mundo. Isso desdobra em promoção, pesquisa, investimento nela. Mas assim, por que a mandioca? São muitos fatores. Como o próprio Gil acabou de falar, ela é muito nutritiva, ela é saborosa, ela é versátil. Mas, além disso, a mandioca está no cotidiano de pequenos produtores. Para ter uma ideia, mais de 100 países tropicais e subtropicais utilizam a mandioca no seu cotidiano alimentar. Outro ponto é que ela suporta condições muito difíceis de plantio. Então, quer dizer que ela é muito eficiente quanto ao consumo de água, qualidade do solo, seca, tolerância à seca, ataques de pragas, além do potencial do aumento de produção se tiver um investimento em técnicas, em melhoramento, de muda. Precisa ainda melhorar muito a qualidade do plantio, de colheita, armazenamento e processamento, diferente de outros alimentos que existem, que já chegaram no seu, a gente pode dizer, auge tecnológico. A mandioca ainda tem muito a oferecer para o mundo.